Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Jefferson. Uma alegria muito grande poder refletir com você o Evangelho desta segunda-feira, dia 3 de julho. Estamos num novo mês, que seja de muitas bênçãos para você e para toda a sua família, viu? Todos os seus projetos se realizem e que Nossa Senhora passe à frente, rompendo com todas as dificuldades e obstáculos, para que em Deus todos os seus projetos se realizem. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 20, versículos de 24 a 29. Vimos o Senhor, mas ele replicou-lhes: se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: introduz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: crestes, porque me vistes? Felizes aqueles que crerem sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Tomé anunciou o Evangelho na Síria, na Pérsia, na Índia. Nos Evangelhos, suas perguntas favorecem grandes revelações de Jesus. Ele doou a vida pelo martírio. A presença de Jesus no meio dos apóstolos reunidos ajuda a fortalecer a fé na ressurreição, a desfazer o medo, a descrença e a restabelecer a paz. Tomé, na sua descrença, estava acompanhado pelos apóstolos, que viviam trancados e com medo. Se Tomé nos representa no desejo de ver antes de acreditar, e mais ainda na sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e celebrarmos o dia de São Tomé, nós somos impelidos, a observar como está a nossa fé. Felizes aqueles que creram sem terem visto, diz o Senhor. E nós, muitas vezes, agimos também como Tomé, não é? Às vezes as coisas acontecem diante de nós, Deus às vezes se manifesta, nos dá sinais, nos deixa claro, e às vezes muito claro, que está conosco, está no controle, e nós não temos fé, duvidamos. Quantas e quantas vezes Deus já falou conosco, talvez alguma situação da sua vida específica, por meio de uma pessoa, Deus tenha falado com você, falado de algo que ia acontecer, da sua vida que ia melhorar, das coisas que iam se ajeitar, para você não ter medo, não se preocupar. E quando as coisas que Deus disse que iam acontecer, acontecem, aí nós agimos exatamente da forma como Deus pediu que nós não agíssemos, Então, por que isso acontece? Porque também nos falta fé, muitas vezes. Nós dizemos crer em Deus, mas é nos momentos de dificuldade que nós, muitas vezes, percebemos que não cremos como deveríamos. Então, ao ouvirmos a mensagem desse Evangelho, nós imediatamente precisamos observar a nossa vida. De fato, nós temos fé em Deus? De fato, nós acreditamos? Ou nós precisamos ver diante de nós, ter diante de nós para acreditar?
ao celebrar o dia de São Tomé e ouvindo esta mensagem do Evangelho, possamos rever a nossa vida, observar como estamos caminhando, como está a nossa fé e procurar nos fortalecer em Deus. São Tomé é recordado por ter duvidado da ressurreição de Cristo, como ouvimos no Evangelho. E um dia o Senhor apareceu a ele, mostrando-lhe as chagas, e o apóstolo fez uma profissão de fé, repetida muitas vezes até os dias de hoje, não é? No Evangelho de São João, Jesus ressuscitado apareceu aos seus discípulos quando as portas estavam trancadas. Pôs-se no meio deles, saudou, cada um deles e disse a Tomé que tocasse então nas suas mãos, no seu lado, para que acreditasse. São Tomé era judeu, natural da Galileia e um pescador. Jesus o escolheu como um dos 12 apóstolos e foi ele quem o Senhor fez uma revelação, a quem o Senhor fez, uma revelação especial na última ceia. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé pregou na Pérsia e região ao redor, Índia e Etiópia. A tradição diz que foi vendido como escravo para o rei indiano Gundafar, que buscava um arquiteto para construir seu palácio e sabia que o santo era conhecedor dessa técnica. O apóstolo pregou para a filha do rei sobre as vantagens da castidade e por isso foi aprisionado, mas milagrosamente escapou da prisão. No entanto, morreu como mártir na costa de Coromandel, Madrás, na Índia. Ali foi descoberto seu corpo com marcas de lanças. Séculos depois, seus ossos foram levados para Edessa e atualmente encontram-se na Catedral de Ortona, na Itália. É representado com uma lança ou um cinturão, porque se diz que depois da Assunção de Maria, foi ao sepulcro dela e pegou o cinturão da Virgem, que estava lá e que hoje é venerado na Catedral de Prato, na Itália. Ao ouvirmos esta mensagem do Evangelho e celebrarmos São Tomé, que possamos observar como estamos, como está a nossa fé e possamos crer no Senhor, acolher as suas palavras e crer, que Deus pode todas as coisas, que Ele pode fazer e que nós não precisamos, não tem porquê termos dúvida do agir de Deus e do cumprimento das promessas que o Senhor fez a cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.